Alô, crianças! Pela primeira vez vou falar para vocês de um assunto que não seja passarinho. Meu nome é Silvio Adalberto. Algumas vezes já cheguei aqui no colégio de vocês para falar sobre as aves da região. Hoje nós vamos falar sobre o início da história da região onde vocês vivem. Vamos falar da localidade de Cuiabá. Para falar de Cuiabá, nós precisamos falar do início da história de Petrópolis. Os primeiros habitantes da região. Em 1530, quando chegaram a essa localidade, os primeiros portugueses, os primeiros descobridores do Brasil, quando chegaram na região, os primeiros exploradores, eles se depararam com uma grande aldeia indígena. Essa região toda onde hoje está localizado o município de Petrópolis, era toda habitada pelos índios coroados. E no início, essa região era conhecida como o Sertão dos Coroados. Os índios coroados eram descendentes dos tupis guaranis, era uma família que habitava o litoral e com a invasão portuguesa do litoral, eles foram expulsos e se retiraram para o interior e vieram morar aqui. Quando os portugueses chegaram aqui, já encontraram na localidade hoje conhecida como Rio da Cidade, ali perto de Araras, uma grande aldeia de índios coroados. Eles chamavam, os portugueses os chamavam de coroados, porque não conheciam o nome verdadeiro dos índios. Por que coroados? Eles cortavam o cabelo em formato de coroa, raspavam o cabelo aqui do lado, deixavam as pontas caindo até os ombros e no alto da cabeça eles tinham um pouco de cabelo com uma coroa, como essa imagem que vocês vão ver aqui agora. Esses eram os índios coroados. Eles possuíam diversas habilidades. E a principal habilidade deles era a caça. E eles plantavam também. Muitos dos legumes e cereais que nós comemos hoje já eram cultivados pelos índios na região. Abacaxi, muitas outras frutas que vocês conhecem já eram cultivadas aqui pelos índios. E eles caçavam, procurando caça para se alimentar, eles iam fazendo trilhas pelo mato e sempre seguindo a beira dos riachos. E foi assim que foram abrindo caminhos e construindo, conhecendo a região. Quando os primeiros portugueses chegaram, eles começaram a caminhar por essas estradas abertas pelos índios, porque eles não conheciam a região. E de 1530 até começar a colonização portuguesa da região, passaram-se 200 anos. Só a partir de 1736 que essa região começou a ser habitada, que vieram os primeiros moradores portugueses se estabelecer na região e começaram a fazer as primeiras construções. Com isso, a maior parte desses índios foram mortos pelos colonizadores, alguns foram escravizados. Os poucos que sobraram, no começo do reinado de Dom João VI, eles foram presos e foram levados para uma fábrica de pólvora que existia em Magé, aqui na raiz da serra, os poucos índios que sobraram. E, como eles não se adaptavam ao trabalho escravo, a maior parte deles fugiam e se retiravam para o interior. Então, quando começou, em 1030 e poucos, 1600
1736, mais ou menos, que começaram a fazer as primeiras fazendas, começaram a ter as plantações de frutas europeias, a plantação de café, principalmente feijão, milho e cana-de-açúcar. E a primeira coisa que eles instalaram na região foram os alambiques. E veio um português chamado Manuel da Silva Gulão, veio de Magé, se estabeleceu em Petrópolis, fez a primeira fazenda de plantação de cereais aqui na região. Logo, alguns anos depois, veio outro português. Esse primeiro português tinha uma filha e que se casou com esse português. Formou-se então uma outra família, que foi a primeira família de grandes agricultores da região. Dessa família nasceram 6 crianças, que eram 4 mulheres e 2 homens. Desses 2 homens, um chamava-se Agostinho Gulão, preste atenção nesse nome, Agostinho Gulão, e o outro ficou conhecido como Antônio Correia, Padre Correia. O Agostinho Gulão foi o que construiu a fazenda Santo Antônio, que vocês conhecem, perto do Vale da Boa Esperança, que deu origem à fazenda, que deu origem à localidade de Cuiabá. Mas antes disso, foi construído na localidade conhecida por hoje conhecida por Correias, que era chamada Fazenda do Rio Morto. Ali foi construída uma fazenda pelo Padre Correia. Ele foi estudar na Europa, os 2 irmãos foram estudar em Portugal, um voltou formado em Direito e o outro voltou voltou como padre. A partir daí, ele, como os pais dele haviam morrido, deixaram a propriedade de Correias para esse Padre Correias, que depois ficou muito conhecido. Esse padre herdou muita propriedade do pai dele. Eles eram donos de toda a área que compreende Correias, Bom Sucesso, até a Samambaia, Carangola, Rio da Cidade, Araras, Itaipava, Santa Mônica e toda a área de Itaipava. Essa área toda pertencia à família Correia Gulão. O Padre Correia herdou do pai dele uma grande quantidade de escravos. Ele chegou a ter na fazenda de Correias 400 escravos. E ali foi feito a primeira fábrica de ferraduras do Brasil. Vai aparecer aqui um desenho antigo de 1736. Nesse desenho vocês podem ver que tem do lado uma construção comprida. Essa construção era uma senzala onde se abrigavam os escravos. E do outro lado é um desenho da fazenda como ela está até hoje preservada e tombada pelo patrimônio histórico nacional. Onde tem essa construção maior era onde os escravos se abrigavam. E ali foi construída uma ferraria, uma fábrica de ferraduras. Haviam 10 forjas e esses escravos eram especializados em fazer ferraduras. Essa propriedade se transformou nos anos 700 na construção, na fazenda mais conhecida da região. Porque com a descoberta do ouro em Minas Gerais, na região de Ouro Preto, os garimpeiros precisavam de um caminho para que esse ouro fosse escoado. Então convidaram um militar chamado Bernardo Soares de Proença, que abrisse um caminho de Ouro Preto até o Porto da Estrela, passando por Petrópolis. Esse caminho ficou conhecido como a Estrada dos Mineiros ou a Estrada Mineira. E por esse caminho, todo o ouro que era encontrado e escavado nas Minas Gerais passavam por aqui para o Porto da Serra da Estrela. Eu estou fazendo um resumo porque a história é muito bonita. Os alunos que se interessarem em saber mais detalhes, eu estou deixando uma cópia de um livro feito pelo Instituto Histórico de Petrópolis, que conta com todos os detalhes, com muito mais detalhes do que eu estou contando para vocês, da história de Petrópolis. Esse livro é do professor Henrique José Rabasso, tem muitos detalhes sobre a história de Petrópolis, sobre o que eu estou falando para vocês.
É uma preciosidade, já fiz uma cópia, vou deixar na biblioteca do colégio. Outra, olha, a cópia está pronta aqui, vou deixar para vocês lá. Outra preciosidade que eu vou deixar para vocês é uma cópia do livro do Centenário de Petrópolis. É uma raridade, um livro que tem 80 anos, eu consegui uma cópia. Aqui tem a história de todas as fazendas da região. E tem, em particular, uma história que vai interessar muito a vocês, que é exatamente a história da fazenda Santo Antônio, do Agostinho Gulão da Silva. O Agostinho Gulão, ele ficou conhecido na ocasião, os escravos nos chamavam de argolão. Nesse livro de história, nesses dois livros, tem muitas lendas bem curiosas sobre ele. Na frente da fazenda Santo Antônio, que vocês conhecem bastante, que é aí perto de vocês, na frente dela havia o primeiro cemitério que foi construído na região, onde os escravos eram enterrados. E nesse cemitério também foi enterrado o Padre Correia e o Agostinho Gulão, que depois os restos mortais deles foram transladados para a Ordem Terceira no Rio. Mas nesses dois livros que eu vou deixar para vocês, tem essas histórias todas com detalhe. Continuando, Agostinho Gulão, ele foi deputado constituinte de Dom João VI. Deputado constituinte foi um dos deputados que ajudou a organizar as primeiras leis da recente nação brasileira. Foi Agostinho Gulão. Quando ele acabou o seu trabalho de deputado, ele se recolheu à fazenda Santo Antônio e foi cuidar dos seus escravos e de sua plantação. Tinha uma plantação muito grande de café e de cana-de-açúcar e criava muito gado. Ele viveu até os 90 anos. Agora que vem a parte que mais interessa para a gente, que é exatamente a história do Vale do Cuiabá. Ele não se casou. Então ele tinha duas escravas de quem ele gostava muito. Uma se chamava Isabel e a outra se chamava Cristina. Já no final da sua vida, ele, com medo que essas escravas ficassem desamparadas, ele doou uma parte de terra dentro da fazenda do Vale da Boa Esperança, numa localidade chamada Tapera. Ele doou para uma das escravas dele, chamada Isabel. E outra, mais acima, no local, hoje não sei se ainda permanece o nome, mas na época tinha o nome de Córrego do Carvão. É um córrego que nasce lá na divisa com Teresópolis e desce pelo vale, onde lá pelos anos 20 teve a fazenda Paquequer, ainda existe a fazenda Paquequer, descia por ali, ele doou para outra escrava dele, chamada Cristina. Dessas duas doações surgiu um núcleo onde hoje funciona essa localidade onde vivem os descendentes dos escravos que pertenceram a Agostinho Gulão. Então, não vou me estender mais para que vocês entendam como é que começou o Vale do Cuiabá. Dessas doações, começou os primeiros habitantes. Então, a partir de 1920, vieram as grandes famílias que hoje habitam o vale. Quando foi construído o hipódromo, essa pista de corrida que tem em Cuiabá, foi nos anos 20, pela família Capo. Depois vieram os Gouveia Vieira para Teresópolis, mas as outras famílias que vivem até hoje. Daí para frente é mais conhecida a história. Mas estou falando poucos detalhes para não confundir a cabecinha de vocês. Muito mais detalhes vocês vão conseguir nesses livros que tem aqui. E as professoras podem fazer trechos reduzidos, esclarecendo muito mais o que eu falei. Falou, falei e disse. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima.